Não, eu queria ainda, colocando sobre esse tema aí, do treinador, né? Eu penso que nem o Giba. Qual é o melhor esquema pro time? Você não sabe, você tem que ver os jogadores que você tem à sua disposição, a característica, tentar acomodar, deixar confortável, principalmente os melhores jogadores e tal. Só que eu tenho sentido, isso acontece com treinadores brasileiros, mas os estrangeiros, eu acho que ele tem muita dificuldade de tentar adaptar o esquema dele ao jogador que ele tem nas mãos. Isso aconteceu agora há pouco com o Vitor Pereira quando estava no Corinthians e acontece com outros. Por exemplo, no Atlético hoje você tem jogadores que ganharam destaque jogando pelo lado. O Paulinho é um deles, o Pedrinho é outro deles. O Patrick, numa maneira diferente também, se destacou jogando pelo lado no Inter, no São Paulo. Você nota que o treinador que vem de fora, ele tem mais dificuldade de ouvir os jogadores? E você, como atleta, a tua experiência, você acha que o jogador tem que chegar pro treinador e falar ou tenta se adaptar mesmo jogando ali no sacrifício tático? Olha, tem várias questões, né, Ale, que a gente pode analisar. Assim, o treinador, quando ele vem de fora do país para o Brasil, né, talvez um sul-americano, agora nós temos tido uma chegada considerável de treinador português no país, e aí o que eu disse agora há pouco, né, é importante que o treinador encontre, né, ele identifique o perfil de cada atleta, para ele montar o trabalho dele. Se ele vai jogar no 4-3-3, 4-5 não sei o quê, independente do esquema tático dele, mas conhecer bem os jogadores, o que esses jogadores podem render para ele. Cada indivíduo, cada jogador tem um perfil diferente. Mas tem um aspecto importante nesse trabalho do treinador. É importante que nessa montagem de elenco, quando se contratar os perfis para as posições que atendam às posições. Porque imagina o seguinte, você tem aí uma posição que você tem 3, 4 jogadores com o mesmo perfil. Então isso vai criar um problema também para o treinador. Então você tem 3, 4 caras com o mesmo estilo de jogo que vai fazer aquela função. Poxa, você não consegue, de repente você vai ter que sacrificar vários aí, vai deixar vários insatisfeitos. Então começa esse trabalho. E talvez um aspecto importante para todos os treinadores, cara, eu trabalhei com bons treinadores, tecnicamente, mas muitos com dificuldade na comunicação. Mas quando eu falo na comunicação, essa mensagem chegar ao atleta de uma forma que ele compreenda bem aquilo. E ele, no aspecto de liderança dele, a comunicação dele ser uma comunicação efetiva. Isso é não só para um treinador, para um líder de uma equipe, para um gestor. Então essa comunicação, quanto mais efetiva ela for, facilita, porque às vezes você tem um gap entre o treinador, a comissão técnica, e tem um gap entre os atletas. Vou te dar um exemplo, voltando só rapidinho uma pincelada do que nós estamos fazendo em Portugal hoje. Nós trabalhamos com uma equipe de Portugal hoje, fazendo trabalho mental com esses atletas. E quando chegou para nós o pedido, né, de desenvolver esse trabalho, poxa, era uma equipe que os jogadores não estavam bem, que não dava para tirar mais nada deles, que não se comunicavam, não sei o quê. Nós entramos nesse gap da comunicação entre o treinador, a comissão técnica e os atletas, trabalhando com os atletas para quê? Facilitar o trabalho do treinador. E a resposta tem acontecido, né, com os resultados, mas principalmente o feedback dos atletas. Então, a comunicação, quanto mais efetiva ela for, facilita o lado do treinador. Agora, a liderança dele é uma liderança. Qual que é o estilo do líder? Aquele que se adapta bem. Se adapta bem, mas sem perder, digamos, o respeito dos atletas. Acho que isso é fundamental. E nesse papel, o próprio gerente de futebol, né, que acho que ele quer essa ponte, esse elo entre, sei lá, diretoria, técnico e grupo. Seria um aperfeiçoamento desse papel do gerente de futebol? Esse trabalho que vocês fazem? Porque na teoria é isso que o gerente faz ali, né? Bom, nós sabemos que ainda o futebol, né, por mais todos esses anos, né, nós temos aí de futebol, mais de 100 anos, sei lá quanto tempo nós temos aí de futebol jogado, é uma cultura muitas vezes fechada para algo novo, né? Apesar de que muita coisa já evoluiu,
E eu acredito que ainda tem algumas coisas importantes a ser melhorada, evoluir. E algo importante disso vai ser, na minha visão, em breve, vai ser o aspecto mental. A parte de treinar o mental para que você melhore o ser humano, vai dar resultado profissional. Você vai falar isso do gerente de futebol, cara. Pô, qual o perfil que nós temos? Então, você tem que passar um período de identificação. Qual é a identificação? Como nós vamos identificar esse perfil? Se ele sabe fazer esse trabalho, esse ponto de ligação. Às vezes ele vai estar ali no dia a dia, ele tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Mas será que ele tem ferramentas para poder lidar com essas questões? Porque você vai lidar com vários indivíduos, cada um com uma crença, uma cultura, um histórico. E se você não sabe também comunicar suas ideias, aquilo que você quer em detrimento ao que é o interesse do clube, sem criar um desconforto para ninguém, mas ao mesmo tempo sem perder a sua autoridade, mas manter o respeito entre todo mundo para que o ambiente seja harmônico. Esse é um dos grandes desafios. O jogo por trás do jogo. É o jogo por trás do jogo. É isso aí.